Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, diz o seguinte: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito... Pode trazer, vem cá. Ó, meu ajudante. Obrigado. Manda um oi para todo mundo. É um fofo, né? Fala sério. Onde eu estava? Verso 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E sem retroceder, não me agradarei dele. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Olha para alguém do seu lado e fala: o justo viverá pela fé. Amado, nós temos vivido num mundo onde o concreto ou aquilo que é real, e nós temos nos apegado, nós temos vivido debaixo de tempos onde as pessoas só se apegam àquilo que é muito real. Nós nos apegamos demais a fatos, nós nos apegamos demais àquilo que nós podemos tocar, aquilo que nós podemos cheirar, aquilo que nós podemos sentir, aquilo que nós podemos ter a prova comprovada de tudo. Isso, de uma certa maneira, tem enfraquecido ou desviado a fé das pessoas. Mas aquele que quer viver em Deus, tem que viver baseado na fé. Existe hoje um secularismo entrando dentro das igrejas, existe hoje um secularismo entrando no meio do povo de Deus, onde tudo que acontece na igreja tem que ser comprovado, cientificamente. Só que viver com Deus não é necessariamente aspectos de provas, mas é um aspecto de fé. A fé sem fé não é fé. É fácil assim, né? Mas nós vivemos baseados no quê? Na fé. Nós vivemos baseados na fé. Mas, Tim, o que é a fé? Agora sim nós vamos para Hebreus 11. E nós vamos falar hoje justamente um pouco sobre fé. Eu sei que o assunto é extremamente vasto. Não é a minha intenção exaurir o assunto. Mas nós possamos entender alguns aspectos a respeito da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amado, Deus não está procurando um ritual, Deus não está procurando pessoas que tenham rituais, Deus não está procurando regras, Deus não está procurando normas, Deus está procurando relacionamentos. Deus está procurando relacionamentos. Deus ele não se importa se existem pessoas que têm rituais. Deus ele quer saber do seu relacionamento com Ele. Agora, como que nós podemos ter um relacionamento com Deus que não se vê? É muito fácil. Se eu quiser ter um relacionamento com a minha esposa, é simples. Eu estou olhando ela. Alguém precisa de fé para ver eu aqui na frente? Se tiver, nós vamos orar, porque talvez, né? Aí é uma questão de cura. Aí a gente já libera a cura. Mas, amado, agora, você ter um relacionamento, ou você ter uma conexão com aquilo que se vê, não é necessário de fé. Não é necessário fé. Mas a palavra de Deus diz que Deus ele está procurando um relacionamento. Deus ele está procurando comunhão. Deus está procurando conexão. Agora, como ter relacionamento e conexão com Deus que não se vê? Como ter esse relacionamento com aquilo que a gente não vê? Somente pela fé. E você vai ser recompensado tanto aqui quanto no céu, à medida que você aprende a confiar nesse Deus que você não consegue ver. Verso 6, lê de novo verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é pelo que você faz, mas é a falta de fé.
Não é o que você faz, mas é a falta de fé que impede o processo. Pois quem dele, ou seja, quem se aproxima de Deus, precisa crer que existe e que recompensa aqueles que o buscam. Deus tem recompensas para aqueles que o buscam. Deus tem bênçãos para aqueles que o buscam. E a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus, a não ser que você aprenda a confiar nele. Então o que significa viver pela fé? Já que eu preciso desse relacionamento, eu preciso confiar nesse Deus que Ele quer trazer coisas boas para a minha vida, mas eu não consigo enxergar. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé, e eu preciso de um relacionamento com aquilo que eu não vejo. Eu preciso aprender então a confiar em Deus. Eu preciso aprender a confiar no Senhor, e eu preciso viver a cada dia mais em fé. Tim, mas o que tanto é fé? Nós podemos ver um aspecto sobre fé no capítulo 11 de Hebreus. O capítulo 11 de Hebreus diz uma série de pessoas que viveram, venceram, tiveram as suas vidas pela fé. Poderíamos dizer que Hebreus capítulo 11 é o hall da fama da fé. O MVP da fé. O MVP da fé. Ou seja, os caras que são citados como os tops daqueles que viveram pela fé. Se você ler na sua casa o capítulo 11 inteiro, você vai ver justamente isso. Só que analisando a vida desses homens que estão nesse hall da fama, esse hall da fé, nós vemos uma série de facetas a respeito da fé. Seria muito simplório da nossa parte dizer que fé é simplesmente acreditar nas coisas que não se veem. Fé é como um diamante, existem vários lados a respeito da mesma coisa. Seria muito simplório da nossa parte simplesmente dizer fé é só acreditar no que não se vê. Ok, isso é fé, mas existe coisas a mais quando se trata desse relacionamento que nós temos com Deus. E eu quero rapidamente falar com você sobre quatro aspectos da fé. Primeiro, fé é acreditar quando eu não vejo. Fácil. Acabamos de falar isso. Amém? Fé, amado, é acreditar quando eu não vejo. Fé é acreditar mesmo que eu não veja. Hebreus capítulo 11, todos os textos estão em Hebreus 11, amém? Diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é visualizar, fé é enxergar o futuro, fé é você enxergar o potencial de alguma coisa, é você ver adiante, é você acreditar antes de ver. Isso é fé. Muitas pessoas hoje em dia dizem o seguinte, só acredito, eu só acredito, como é que o Silvio Santos fazia isso, né? Eu só acredito. Ok, mas com Deus é o contrário. Com Deus é totalmente oposto. Com Deus é o seguinte, você só vai ver se crer. Com Deus é o oposto. Como assim, Tim? Pois é, você só vai ver se você crer. Mas eu não estou vendo nada, porque você ainda não creu. Porque ainda você não creu. Porque as coisas de Deus são assim. Nós acabamos de ler que as coisas visíveis foram feitas a partir das coisas invisíveis. O mundo invisível, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo físico que nós conseguimos enxergar. Deus, ele é mais real do que essa cadeira a cadeira sentada do seu lado. Eu ia falar isso, eu não acredito que eu ia falar isso, mas eu ia falar isso. Enfim, Deus, ele é mais real que essa cadeira que está do seu lado. Deus, ele é mais real do que aquilo que você pode pegar. Por quê? Porque a Bíblia diz que as coisas que foram feitas, as coisas que se veem, foram feitas a partir do invisível, daquilo que não se vê. Existem coisas no mundo que nós precisamos acreditar primeiro, antes de ver. Existe uma história, 1961, o primeiro astronauta russo chamado Yuri, ele tinha um outro nome em russo, eu me arrisquei a não falar, tá? Vamos chamar ele de Yuri. 1961 tinha um astronauta chamado Yuri Gagarin, foi o primeiro homem a viajar no espaço. Ele estava a bordo da nave Vostok, que deu uma volta ao redor do planeta Terra. Quando ele voltou, ele foi entrevistado e perguntaram para ele, e aí? Ele falou, bom, a Terra é azul e eu não vi Deus. Simples assim. Naquela época a Rússia vivia debaixo do comunismo. O comunismo, ele é um regime que não acredita em Deus. A maioria que não acredita em Deus, e eles simplesmente declararam, bom, se o nosso astronauta esteve no espaço e não viu a Deus, então Deus não existe, e essa é a prova científica. Simplesmente porque o nosso astronauta foi e não viu Deus no espaço. Só que, 6 meses depois, um astronauta chamado John Glenn, ele foi
para lá, deu 3 voltas em órbita, e quando ele voltou, fizeram a mesma pergunta para ele. E aí? Ele falou assim: eu vi Deus em todos os lugares. Eu vi a sua presença, eu vi a sua glória na galáxia, eu vi o seu esplendor no universo, eu vi a sua majestade nas estrelas, eu vi Deus em todos os lugares. Qual dos dois estavam certos? Os dois. Porque Jesus mesmo disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não houver uma transformação na sua mente, se não houver uma transformação, você vai estar com uma visão limitada. Só consegue enxergar a Deus aquele que é nascido de novo. Só consegue enxergar as coisas de Deus à medida de uma transformação, de uma renovação. Os dois estavam certos, mas tudo depende da perspectiva que você coloca. Nós, filhos de Deus, nós, nascidos de novo, deveríamos ver Deus em tudo. Eu fico muito triste quando eu vejo crente que mais vê o diabo do que Deus. Tem crente que enxerga muito mais o diabo do que Deus. Tal coisa, isso é do diabo. E não sei o que, não, isso é do diabo. Não, isso aqui é do diabo. Meu Deus, o que é? E Deus? Sabe, as pessoas elas dão mais crédito para aquilo que o diabo está fazendo do que propriamente no poder de Deus. As pessoas elas dão mais crédito para Satanás, para o diabo ou para as obras malignas do que propriamente para o que Deus faz. Esquece de quem nós somos ou esquece de quem Deus é. Esquece de quem Deus é, esquece daquilo que Ele fez, esquece de todas as circunstâncias. Amado, eu vejo Deus em tudo. Nós deveríamos andar na rua e vermos Deus em tudo. Eu já falei diversas vezes, nós temos uma cidade com um pôr do sol maravilhoso. É impossível você não olhar para esse pôr do sol e não enxergar Deus. Não é possível que alguém consiga produzir essas cores. Não é possível. Você que anda para todos os lados, não é possível que você, filho de Deus, não enxergue Deus em todas as coisas. Mas para você viver isso, você precisa de uma renovação, você precisa de uma transformação. Jesus mesmo disse, ninguém pode ver o reino de Deus, a não ser que nasça de novo. Nós precisamos estar abertos a essa transformação da nossa vida, a nossa transformação da nossa maneira de enxergar as coisas. Nunca houve grandes realizações na história sem fé. Nunca houve grandes realizações na história sem fé. A fé é a causa e a habilidade de se projetar e arquitetar as coisas sem antes mesmo enxergar. É pela fé que um cientista acreditou que pôde colocar o homem na lua. É pela fé que um arquiteto olha para um prédio e fala, dá para fazer. É pela fé que um atleta olímpico se prepara, pratica as provas olímpicas e fala assim, eu posso ir lá, eu posso ganhar. É pela fé que um escultor olha para um pedaço de pedra e fala, vai sair, sei lá, o que ali, daquilo ali, ou algum pintor olha para uma tela branca e fala assim, vai sair uma pintura daqui. É baseado no quê? Na fé. Ninguém consegue enxergar. Mas dentro dele ele está enxergando aquilo pronto. Ele olha para frente. Alguém tem que acreditar antes. É o princípio universal da vida. A vida só evolui a partir do momento que você olha para frente. Isso serve de base, amado, para nós como cristãos também nos desapegarmos do nosso passado tenebroso. Eu não consigo olhar para frente e ver um futuro brilhante. Então parar de olhar para trás. Para de olhar para trás. As pessoas elas esquecem daquilo que Jesus fez e da onde Jesus quer levar elas e ficam olhando para trás. Você não sabe o que eu fiz, não me interessa. Você não sabe quem eu fui, não me interessa. Me interessa é o que Jesus quer fazer com você. Me interessa é aonde Ele quer te levar. Me interessa é aonde Ele quer que você chegue. Viver pela fé é parar de olhar para trás e olhar para frente. Olhar para aquilo que Jesus quer fazer na sua vida. Olhar para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. E isso demanda fé. Tim, mas eu não consigo enxergar. Ok, bem-vindo ao time da fé. Bem-vindo ao time da fé. Bem-vindo ao time da fé. Fé é você acreditar, mesmo antes de ver.
para que os sonhos de Deus se tornem realidade na sua vida. Mas não tem como você olhar para os dois lados. Olha para trás. Todo mundo, olha para trás, dá uma olhada para trás. Quantos números eu estou fazendo aqui? Ah, teve que olhar para frente para ver quantos números eu estou fazendo? Ah, mas eu pedi para você olhar para trás. Eu sei que é muito idiota o exemplo que eu dei. Mas muitas pessoas vivem disso. Elas ficam olhando para trás, elas ficam olhando para aquilo que aconteceu, ficam olhando para trás, ficam olhando para as circunstâncias e esquecem de enxergar Deus chamando eles aqui na frente. Olha para alguém desse lado e fala, para de olhar para trás. Diga para essa pessoa, o teu futuro é brilhante. Segundo, fé, esse eu acho que, até aqui está beleza. Esse aqui eu acho que agora começa a ficar complicado. Segundo, fé é obedecer quando eu não entendo. Fé é obedecer quando eu não entendo. É interessante que a Bíblia dá dois exemplos. O primeiro deles, a gente vê em Noé. Hebreus 11, 7 diz: pela fé, Noé, quando ouviu o aviso de Deus acerca das coisas que iriam acontecer e que ainda não podiam ser vistas, ele obedeceu. E sem perder tempo, construiu a arca e salvou sua família. Pela fé, Noé condenou o mundo e pela fé tornou-se herdeiro da justiça. Amado, nunca tinha acontecido um dilúvio. Nunca tinha chovido na terra. Tinha como não tinha chovido. A Bíblia diz, um pouco antes lá em Gênesis, acho que 2 ou 3, que era como se tivesse um vapor que saía da terra e regava a terra. Isso aí está na palavra, você pode ler Gênesis lá no comecinho. É por isso que muita gente ficou chocada quando viu, eles ficaram chocados quando viram o arco-íris, porque nunca tinha chovido. Olha que bonito o arco-íris, é que não tinha chovido. Além de ser um marco do que Deus tinha feito. Agora, imagine você, Deus chega para você e fala assim, ei, eu quero que você construa uma arca, vai levar mais ou menos 100 anos para você fazer essa arca, e quando acabar, vai ter um dilúvio. Alguma pergunta? Deus, o que é dilúvio? Aí Deus vira para Noé e fala assim, é um monte de chuva. Alguma outra pergunta? Deus, o que é chuva? Não sabe. Ninguém sabia. Só que, olha só o que Hebreus diz. Noé, mesmo sem entender, obedeceu. E ele prontamente começou a construir uma arca. Imagine, Deus chega para você e fala assim, ei, começa aí no quintal da sua casa e construir um barcão. E quando acabar vai vir um dilúvio. E aí? Eu fico imaginando a reação dos filhos de Noé. De repente o pai está lá trabalhando. Pai, o que você está fazendo? Fazendo um barco. Para quê? Um barco. Aí você fala assim, caramba, a gente mora, sei lá, uns 200 quilômetros da praia. Como é que nós vamos levar esse barco para o mar? Pai, mas como é que vai ser esse negócio? Não, vai vir um dilúvio aí. O que é isso? Não sei, mas Deus vai mandar. É loucura, não é loucura, gente? Mas ele teve fé. E hoje a raça humana está aqui porque Noé acreditou. Hoje nós estamos aqui porque Noé acreditou, mesmo sem entender. Quantas e quantas coisas na sua vida Deus fala, vai e faz. E você fala, Senhor, vai e faz. Tá bom. E muitas vezes nós não vivenciamos uma vida de fé porque começamos a questionar aquilo que Deus nos pede. Nós começamos a questionar aquilo que Deus nos pede. Ou nós começamos a querer botar uma série de argumentos. Não, Senhor, não é possível. Não é possível. O Senhor vai ter que me contar os detalhes desse plano. Diversas vezes, em algumas circunstâncias, algumas decisões que eu tenho para tomar, ou eu e a Lidiane, a gente simplesmente tem algumas direções de Deus, alguém chega e fala assim, mas como é que vai ser? A gente fala, não sei. Mas como é que vai ser isso? Não faço ideia. Mas como que você não sabe? Eu falei, ué, Deus só falou até aqui. Eu vou até onde Deus me fala, a partir daí é especulação. O que Deus mandou? Mandou fazer isso, então vou fazer. E depois disso? Não sei. E nós temos vivido, principalmente nos últimos meses, em alguns pontos que Deus tem falado com a gente, justamente isso. O Senhor fala, vai e faz. A gente fala, Senhor, Ele falou, vai e faz. Tá bom. Mas e aí? E aí que o aí é problema meu. O e aí é problema meu. Há 4 meses atrás o Senhor nos desafiou uma coisa. A Lidiane estava com mais fé que eu. Nessa eu vou ter que confessar meu pecado.
A Lidiane chegou, bem, é assim, é uma decisão, uma coisa que ia acontecer, uma coisa que nós estamos nos preparando. Eu falei, bem, não, peraí, calma. Ela falou assim, Deus vai dar uma prova, não sei como, mas Deus vai dar. Hoje, eita mulher. Então vamos, amém, glória a Deus. Viemos para o culto, foi num domingo isso. Na hora que a gente chegou aqui no culto, no meio do louvor, alguém me procurou lá no hall de entrada, e foi exatamente o que aconteceu, Deus dando um sinal para isso que nós estávamos orando. Na hora eu mandei um recado para a Lidiane, e a gente começou a chorar, porque naquela hora Deus tinha comprovado aquilo que Ele tinha nos falado. Amado, quando você dá passos de fé, Deus não te deixa no vazio. Deus, Ele é um pai bom, não é tipo assim, vai e faz, e simplesmente você fala, tá, e depois, vou ficar 10 anos sem te responder, só vai e faz. Depois que você dá um passo de fé, Deus abre no caminho e te fala, tá vendo por que eu fiz? Ele te mostra porque Ele é bom. Gente, lembre-se disso, Deus, Ele quer um relacionamento com você. Acima de tudo, Deus quer um relacionamento com você. Teve um outro cara que Deus fez algo muito parecido. Verso 8, Abraão. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava, não sabia para onde estava indo. Quando Deus fala isso para Abraão, Abraão tinha 75 anos e morava numa cidade chamada Ur. Eu fiquei pensando, quem gostaria de morar numa cidade chamada Ur? De onde você é? Ur. Ainda mais a gente que tem um R puxado, né? Se fosse paulista, Ur. Eu sou de Ur. Mas a gente que é do interior, porta, porteira, portão, né? De onde você veio? Ur. Quem nasce em Ur é o quê? Urense, urânio. Quem nasce em Ur é o quê? Uraniano, não sei. Enfim. Mas a questão é que Abraão tinha 75 anos de idade. Gente, 75 anos de idade, tem muita gente que acha que não é para começar nada. Está na época de se aposentar, está na época, como diria o Tans. Então você fala assim, quando eu ficar velho e chegar nessa idade, eu vou andar de boina suspensório e vou curtir a vida. Né? Abraão estava nessa fase de curtir a vida. 75 anos, irmão. Aí do nada Deus chega para ele e fala assim, então, eu tenho um negócio para você. O que é? Sai da tua casa, do meio de onde você mora, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Deus, onde nós vai? Vou te mostrar. Como é que chega? Eu vou te mostrar. Quanto tempo leva? Eu vou te mostrar. Não vai falar nada? Sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Nenhum detalhe? Não. Nada. Só sai e vai. E Abraão fez o quê? Alô? Abraão foi. Deus só manda e ele vai. Amados, nós precisamos entender o seguinte, que obediência sempre envolve um tipo de risco. A obediência a Deus sempre envolve um tipo de risco. Sempre envolve. Vai dar medo? Vai ter hora que vai. Vai dar medo? Tem hora que você vai falar assim, por quê? Porque você perde o chão. O medo é a falta de controle. Nós começamos a ter medo porque nós confiamos no nosso controle sobre as circunstâncias. E esquecemos que quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, é Ele quem controla. Quando nós começamos a entender que quem controla a sua vida é Deus, o medo começa a ir embora. Porque se você acredita que Ele tem o melhor para você, se Ele falou, você acha que Ele vai fazer o mal para você? Não vai. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Simples assim, amado. Mas vai dar medo? Sim. Não vou dizer para você que não vai dar medo. Vai. Só que tem muita gente que quer uma garantia de sucesso antes de obedecer a Deus. Agora, isso seria fé? Não. Existe uma série de coisas que Deus nos fala para fazermos, que é para o nosso bem. Só no Novo Testamento nós temos mais de 1050 mandamentos, todos a nossos benefícios. Coisas que foram deixadas para nós praticarmos, que é para o nosso benefício. E é simplesmente um aspecto de obedecer. Um deles, por exemplo, está lá, ame seu inimigo. É fácil? Não é. Mas Deus mandou, então obedeça. Perdoe quem te machucou. É fácil? Não é, mas está lá.
Amado, existe muita coisa que é complicada daquilo que Deus nos coloca, tem muita coisa que parece difícil, parece sem sentido, parece impossível, parece irreal. Mas Deus não é malvado para nos pedir essas coisas, para nos prejudicar, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Se Ele tem colocado, filho, faça isso, é porque vai dar certo. No fim das contas, amado, entenda o seguinte, no fim das contas, é sempre um teste de fé. Se você confia em Deus, ou se você confia no seu instinto. Se você confia em Deus, ou se você confia na sua intuição. Se você confia na palavra de Deus, ou se você confia na palavra do mundo. No fim das contas, tudo é um teste. Todas as decisões que são colocadas na sua frente, é para te testar em fé. Eu vou fazer aquilo que Deus quer, eu vou fazer aquilo que o mundo me pede. Toda vez é um teste de fé. E nós fomos treinados em relação a isso. Nós fomos treinados com esse tipo de situação. Quer ver? Quantas pessoas aqui, quando criança, o pai ou a mãe chegou para você e falou o seguinte: filho, vai e faz tal coisa. Aí você vira e pergunta: por que eu tenho que fazer isso? Alguém já passou por essa situação? O pai ou a mãe te manda fazer alguma coisa, você vira e fala: mas por que eu tenho que fazer isso? E qual que é a resposta? Porque eu estou mandando. Acho que todo mundo aqui foi criado pela mesma pessoa, né? Porque todo mundo ouviu a mesma coisa. Acho que é por isso que faz sentido chamar de irmão. Mas o pai e a mãe viram para você e falam: porque eu estou mandando. Não é nenhuma explicação, né, gente? Não é nenhuma resposta, é uma desculpa. Mas quantas vezes você obedeceu ao seu pai e à sua mãe para fazer alguma coisa e aquilo gerou um benefício para a sua vida? Filho, vai escovar o dente. Por quê? Porque eu estou mandando. E qual que é o benefício? Hoje você tem os seus dentes. Parece bobagem, gente. Mas você acha que se um pai, uma mãe, preza pelo bem do seu filho, o que dirá Deus? Você acha que Deus vai te colocar em rascada? Você acha que Deus vai te colocar em bote errado? Você acha que Deus vai te colocar em furada? Não vai. Por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Amado, quando nós aprendemos a obedecer a Deus sem questionar, mesmo que aquilo pareça um absurdo, mesmo que seja contra a minha vontade, eu cresço em fé e eu sou abençoado. Pense no momento que você teve que obedecer a Deus, mesmo sem entender. Alguém já passou por situações assim? Eu estava refletindo sobre isso, até perguntei para a Lidiane, falei: bem, lembra de uma situação que a gente passou, que nós tivemos que obedecer a Deus mesmo sem entender? Na lata, ela falou: gravidez do João. Na lata. Nós não queríamos ter um segundo filho. Eu vou ser bem sincero, deixa eu aproveitar que ele dormiu. Aí ele não escuta. Amado, nós não queríamos um segundo filho. Nós não queríamos. Por uma série de fatores. Pedro Paulo já estava com 5, 6 anos de idade. Já estava naquela fase de independência. De começar a ficar mais tranquilo. A situação financeira também não era aquelas coisas. Continua, mas o Senhor tem sustentado. E a gente falou: mais um filho? Não. Só que de repente o Senhor chega e de diversas maneiras fala: não, eu quero um filho. E amado, se tem uma coisa que eu e a Lidiane, a gente nunca, se é que podemos nos orgulhar de alguma coisa, né? É que nós nunca titubeamos em obedecer aquilo que Deus fala. Se Deus falou, às vezes a gente pode até dar umas questionadas, mas mesmo sem entender a gente vai. E só Deus sabe o quão difícil foi para a gente tomar essa decisão. Só Deus sabe o quão difícil foi a gente chegar, olhar para a cara do outro: então, vamos ter um segundo filho? Vamos ter um segundo filho. Chorando. Lidiane chorando. Eu vou obedecer a Deus. Porque muitas vezes você viver com Deus é isso. Mesmo sem entender, mesmo chorando, faça. Porque se Deus falou, Ele vai dar um jeito de fazer o melhor. Hoje, essa atitude de obedecer a Deus mesmo sem entender, veio me trazer uma garrafa d'água. E na terça-feira eu falei na aula.
essa atitude de obedecer aquilo que Deus tem feito, o João tem me ensinado demais, eu tenho aprendido muito em Deus com a vida dele. Deus sabia de uma série de coisas, existem coisas que foram restituídas na minha vida, no crescimento do João. Existem coisas que foram resgatadas por causa do João. Hoje o João, eu posso dizer que ele é o meu pequeno milagre. Ele é o nosso pequeno milagre. Fruto, não do que a gente sentia, mas fruto de uma obediência sem entender. Vai ter hora na sua vida, amado, que você simplesmente vai ter que obedecer, mesmo sem entender nada, mesmo sem não enxergar nada, mesmo sem... Deus falou, vai e faz. Quantos me entendem? Diga amém. Terceira coisa, fé é persistir quando não tenho vontade. Esse é um valor que nós precisamos passar para as próximas gerações. Não desistir, persistir. Nós vivemos numa cultura que é manipulada pelo humor. Nós vivemos manipulados pelo que as pessoas sentem. Hoje, a premissa da nossa cultura é, se te faz bem, faz. Se não te faz bem, não faz. Só que a verdade é que fazer a coisa certa nem sempre é prazerosa. Fazer a coisa certa nem sempre é fazer a coisa que você tem vontade de fazer. Por quê? Maturidade é quando você para de viver pelos seus sentimentos e começa a viver pelo teu comprometimento. Aí você entrou na maturidade. Maturidade é você parar de viver pelo que você sente e começar a viver por aquilo que você se comprometeu. Isso é maturidade. E isso é uma das bases da fé. Amado, nem sempre nós temos vontade de ser bacana com as pessoas. Todo mundo aqui, eu não sei, não vou julgar todo mundo, vou falar por mim. Mas tem gente, tem dia, que às vezes às 11h30 da noite o cara me manda, e aí, Tim? No WhatsApp. A minha vontade é falar assim, amigão, sério? É isso mesmo? 11h30 da noite? Depois do dia cansado? Depois de toda a correria, você vai vir com toda a alegria para cima de mim? É isso? A gente tem vontade, mas a gente faz? Não. Por quê? Porque quando você começa a entender o seu comprometimento, nem sempre aquilo que você sente, você faz. Porque você não se move pelo que você sente, você se move por aquilo que você sabe que é correto. Quantos me entendem? Alô? Tim, você sente vontade de ler a Bíblia todo dia? Não. Alguém aqui sente vontade de ler a Bíblia todo dia? Vem orar comigo depois. Glória a Deus. Alguém aqui sente vontade extrema de orar todo dia? Glória a Deus. Agora, não é porque você não sente que você vai deixar de fazer. Eu não sinto vontade de ler Bíblia. Vai ler, não interessa. Eu não sinto vontade de orar. Vai orar, não interessa. Porque entenda o seguinte, amado, se você somente orar quando tiver vontade, se você somente ler a Bíblia quando tiver vontade, pode ter certeza que o diabo vai fazer de tudo para que você nunca tenha vontade. Ele vai fazer de tudo para que você nunca tenha vontade de fazer. Por quê? Viver a fé não é viver pelo que você sente. Maturidade é quando você não vive pelo que você sente, mas pelo seu compromisso. Você sabe qual que é a diferença das pessoas de sucesso para as pessoas mal-sucedidas? É que a diferença é que as pessoas bem-sucedidas, elas fazem o que as pessoas fracassadas não querem fazer. As pessoas de sucesso fazem o que os fracassados não querem fazer. Porque eles entenderam que não é pelo que você sente, mas é por aquilo que é correto. Isso é hábito, isso é disciplina. Um atleta não chega no topo simplesmente porque ele sentiu vontade. Senti que eu vou correr pra caramba hoje. Não! É o quê? É treinar, é disciplina, é levantar, é fazer. Um músico não vira um excelente músico porque simplesmente teve vontade de tocar. Mas demanda o quê? Disciplina, estudo, horas em cima do instrumento. Da mesma maneira, você não você não vai se tornar um homem de fé ou uma mulher de fé simplesmente se movendo somente pelo que você sente. Você vai virar um homem de fé, uma mulher de fé, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você entender que você precisa ir além do que você sente e fazer aquilo que é correto. Eu não sinto, Tim, mas eu faço porque é o certo. Isso se chama o quê? Disciplina. Isso se chama o quê? Maturidade. Isso se chama o quê? Crescimento.
E isso é o quê? Isso também é fé. Por quê? Porque você não olha para a realidade de hoje, mas você olha no resultado onde Deus quer te levar. Você olha não a realidade de hoje, mas você olha para o resultado. Essa é a chave para o sucesso. Essa é a chave para dar certo. É você não olhar para a dificuldade da hora. Não é você olhar a dificuldade do momento, mas é você olhar para o Senhor. É você olhar para frente. É você olhar naquilo que é invisível. Moisés foi um exemplo disso, gente. Para pensar comigo. 40 anos andando no deserto, com um mundaréu de gente reclamando, pronto. Um monte de gente reclamando, porque no Egito tinha isso, porque no Egito tinha aquilo, porque era melhor a gente não ter saído, porque era melhor não sei o quê. Imagine o dia inteiro na cabeça de Moisés esse tipo de coisa. Eu não sei se Moisés é o homem de Deus. Eu não sei se Moisés realmente fala com Deus. Eu não sei. 40 anos nessa ladainha. 40 anos o povo reclamando e questionando a liderança de Moisés. E Moisés fez o quê? Perseverou. Porque ele olhava o resultado. Ele falou, eu vou chegar onde Deus quer nos levar. É a terra prometida, destino final. Não tem outro lugar para parar. É lá. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Nós estamos indo lá. Isso é fé. Versículo 27 diz, pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Moisés não olhava para a realidade, ele olhava onde Deus tinha mostrado para ele. Moisés, com os olhos da fé, olhava lá na frente. Amado, mantenha os seus olhos em Deus, tira os seus olhos do problema, tira os seus olhos do estresse que você tem vivido, olhe para Deus e receba o descanso. Eu tenho certeza que muitos têm vivido desencorajados, eu tenho certeza que muitos têm vivido angustiados e deprimidos, tem muita gente com vontade de chutar tudo, vontade de chutar o seu relacionamento, o seu casamento, o seu trabalho, tem gente com vontade de chutar os seus sonhos, tem vontade de chutar a sua saúde, vontade de chutar a sua vida com Deus. Eu só tenho uma coisa para te dizer hoje, persevere. Persevere em fé, creia no que Deus tem para você, acredite sem ver, obedeça sem entender, persista mesmo que não tenha sentido, mas entenda aonde Deus quer te levar. Isso é fé. Eu não consigo enxergar nada hoje, porque não é para você enxergar, é para você olhar com os olhos do Senhor. Quando Jó caiu, ele perdeu tudo. Ele reclamou, o que ele fez? Jó capítulo 1 diz que ele se prostrou em terra e adorou. Ele falou, saí nu, volto nu, qual o problema? Porque os olhos dele estavam aonde? No Senhor. Olha para alguém do seu lado e fala assim, olha para o Senhor. Fala para ele, confie no Senhor. Fala para ele, viva em fé. Acredite mesmo não vendo. Quarto aspecto da fé. Fé é você declarar ao invés de você comprovar. Fé é você declarar ao invés de comprovar. Amado, vai ter vezes que você vai ter que declarar as verdades mesmo sem comprovar a realidade. Existe uma conexão direta entre aquilo que você declara e a sua fé. Existe uma conexão entre aquilo que você fala e a sua fé. Exemplo é José. Hebreus 11, 22 diz, pela fé, no fim da sua vida, pela fé, José, no fim da sua vida, declarou, com toda a confiança, que os israelitas deixariam o Egito, e deu ordens para que cuidassem dos seus ossos. José estava no Egito. Ele tinha a confiança de uma promessa de que o povo entraria na terra, de que Deus levaria eles de volta para a terra que Deus tinha prometido, que o Egito não era o lugar. E ele olhou e falou assim, eu tenho tanta confiança naquilo que Deus quer fazer, que por favor, não deixe os meus ossos aqui, quando vocês forem, levem embora. Quando vocês forem, levem embora. Porque ele tinha tanta confiança naquilo que Deus ia fazer. Levou quanto tempo? 400 anos. E mesmo assim ele creu, porque José olhou lá na frente. José, ele creu naquilo que Deus tinha declarado.
Sabe, declarar as coisas é a maneira que Deus criou o mundo. Hebreus 11:3, nós lemos, pela fé vemos o mundo trazido à existência pela palavra de Deus, que foi criado e o que podemos ver por meio do que não vemos. Deus, ele criou o mundo através do quê? Do que ele disse. Tenha luz, bum, luz. Tenha plantas, bum, planta. Ele declarou e aconteceu. Salmos 33:9 diz, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. De Gênesis até Apocalipse, nós vemos uma conexão entre aquilo que você declara e aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Existe uma conexão clara entre aquilo que você declara e aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Quando você declara as verdades de Deus, aí sim você comprova a boa, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Quando alguém declara, eu sou um fracasso, adivinha? Agora, quando alguém levanta e fala assim, hoje o dia vai ser incrível, adivinha? A pessoa que diz, eu posso, e a pessoa que diz, eu não posso, as duas estão certas. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder daquilo que você fala. Jesus disse, tudo que ligar no céu, será ligado na terra. Aquilo que você declara tem uma influência gigantesca sobre aquilo que você experimenta e vive em Deus. Existe um enorme poder sobre as tuas palavras. Se você quiser ser alguém de fé, você precisa mudar a sua maneira de falar. Você precisa mudar a sua maneira de falar. Olha para alguém desse lado e fala assim, você precisa mudar o seu jeito de falar. Amado, às vezes declarar em fé vai parecer coisa de tonto, às vezes declarar em fé vai parecer coisa de arrogante, às vezes vai parecer fora da realidade, às vezes vai parecer que ninguém está entendendo, porque nem sempre as pessoas vão entender aquilo que é fé. Volta comigo na história de Abraão. Deus chega não é nem para Abraão, chega para Abrão, e fala assim, ei, Abrão, eu vou mudar o seu nome. E a partir de hoje, você vai ser chamado Abraão, que significa pai de multidões, ou pai de muitas nações. Só que tinha um problema. Ele tinha 99 anos e não tinha nenhum filho. Agora, como que você chega e fala, a partir de hoje, eu sou o pai de muitas nações? Quantos filhos você tem? Nenhum. E aí? Imagine nas festas de fim de ano. Esse aqui é meu amigo Abraão. Pô, legal, como é que você chama? Pai de muitas nações. Pô, que legal, pai de muitas nações. E quantos filhos você tem? Nenhum. Entendi. Mas quantos anos você tem? 99. Tá, legal. Vou ali já. Todo lugar que Abraão chegava, ele tinha que falar, oi, prazer, meu nome é pai de muitas nações. Você veio com quem? Não, eu vim sozinho mesmo, eu e minha esposa. E filhos? Não temos. Mas nem por isso ele deixou de declarar uma verdade daquilo que Deus prometeu para a vida dele. Amado, ele deve ter sido ridicularizado. Você acha que não? Esse velho louco aí. O povo devia falar, mas Deus mandou ele declarar. Deus mandou Abraão olhar para o futuro. Amado, nós não vivemos uma realidade humana, nós vivemos uma realidade espiritual. Não é o que é, nem o que pode ser, mas em cima do que Deus declara, será. Simples. Romanos capítulo 14 diz que chama existentes as coisas que não existem como se existisse. Romanos 4, verso 17. Projeta para nós aí, por favor. Isso é o que as Escrituras querem dizer quando afirma que Deus fez de Abraão o pai de muitas nações. E essa promessa é do próprio Deus, em quem Abraão creu. O Deus que dá vida aos mortos. E ele fala de acontecimentos futuros com tanta convicção, como se eles já pertencessem ao passado. Ele traz à existência as coisas que não existem. Não é simplesmente fazer declarações alheias, gente, mas é declarar as verdades de Deus. Senão vira só positivismo. Eu não estou aqui defendendo o positivismo. Eu não estou aqui defendendo o pensamento positivo. Eu estou dizendo declarar as verdades de Deus.
Quem Deus diz que você é? Declare. Qual é a promessa de Deus sobre a sua vida? Declare. Quem Deus fala que você é? Diga. Olhe para a circunstância, declare em fé aquilo que Deus já declarou. Alinhe a sua fala com aquilo que Deus já falou. Não é simplesmente, não, tudo vai dar certo. Não é simplesmente pensamento positivo, mas é você declarar em fé aquilo que o céu já disse. Isso é fé, isso é declarar em fé. As pessoas muitas vezes elas preferem somente olhar para a realidade. As pessoas elas preferem simplesmente olhar, olha, mas porque as coisas são assim, 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 assim. Ok, não existe nada de errado disso. Mas muitas vezes quando você chega para falar do amor de Jesus para alguém, nós simplesmente queremos mostrar aquilo que ela é. Aquilo que a pessoa é, ela já sabe. Se você chegar para um cara e falar assim, cara, você é preguiçoso. Poxa, você coloca a sua carreira na frente das coisas. Olha, você é um pai ruim. Olha, você é uma mãe. Olha, você tem sido vagabundo. Olha, você é isso, você é aquilo. Você não vai ganhar nada com isso. Porque a pessoa, ela sabe o que ela é. A pessoa, ela tem a consciência do que ela é. Ela simplesmente vai se fechar. Ela simplesmente vai se fechar para a mudança e vai continuar acreditando nisso. Mas a outra maneira, você chegar e falar à pessoa, eu vejo tanto potencial em você. Eu vejo tantas coisas boas que Deus quer fazer em você. É você olhar, não com os olhos da realidade, mas você olhar com os olhos de Deus. A situação é assim, mas se você confiar em Deus, se você crer em Deus, se você colocar Jesus na frente de tudo, se você dar o controle da sua vida para Ele, você tem tanto potencial para fazer coisas grandes. Você tem tanto potencial para ser um homem de Deus. Você tem potencial para ser um cara respeitado na sociedade. Você vai ser alguém de tanto caráter que as pessoas vão falar assim, nesse aqui pode confiar. É você trazer uma realidade. Tio, mas a pessoa não é nada disso. Pois é. Hoje ela não é. Mas se ela permitir ser trabalhado pelo poder do Espírito Santo, ela vai ser. Porque assim Deus quis. É você enxergar com os olhos de Jesus. Você acha que Jesus não olhou para os seus discípulos e não sabia o problema de cada um deles? E mesmo assim ele acreditou, mesmo assim ele confiou. Mesmo assim ele olhou e falou assim, não, vai dar certo, pode ficar tranquilo. Qualquer gestor de negócio hoje em dia falaria que as escolhas para a equipe de Jesus foram as piores escolhas possíveis. Qualquer gestor de negócio falaria assim, o Jesus escolheu os piores. Mas é que o que as pessoas não entendem é que Jesus não anda pela realidade, mas anda pelo poder de transformação que Ele faz na vida das pessoas. E hoje, eu e você estamos aqui por causa desses 12 homens incapazes que Jesus acreditou. Hoje, eu e você estamos aqui salvos porque conhecemos a mensagem, porque aqueles 12 homens que não tinham capacidade nenhuma foram escolhidos. Porque é isso, andar com Deus não é andar na realidade, é andar naquilo que Ele pode fazer. Isso é andar em fé. Isso é andar em fé. Isso nos motiva a mudar, a anunciar em fé. É assim que a fé funciona. Como que nós somos salvos? Romanos 10:10 diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aquilo que você declara está conectado com aquilo que você acredita. Aquilo que você declara está conectado com aquilo que você acredita. Existe uma história de Jesus e o centurião. Jesus estava passando por um certo lugar, chegou um centurião para Jesus e falou assim, Jesus, eu tenho um servo que é paralítico. Jesus falou, beleza, vamos lá, vamos orar por ele, vamos curar ele. E o centurião responde para ele, fala assim, Senhor, não se incomode com isso não. Somente declare, somente diga. Eu sou um homem de autoridade, quando eu digo alguma coisa eu sei que vai acontecer. Então só o Senhor declarar que eu sei que ele vai ser curado. Ele diz o seguinte, Senhor, eu não mereço receber debaixo do meu teto. Apenas dize uma palavra e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou e disse, diga a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Uma fé que declara. Olha para quem do seu lado e fala, uma fé que declara. Mas se você nunca confiou em Deus, em fé, você não sabe o que é ter vida em Deus.
Viver com Deus é viver em fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Poderíamos falar muito mais coisas sobre fé. Mas eu quero que você entenda que andar em relacionamento e intimidade com Jesus, andar em relacionamento e intimidade com Deus, é você andar naquilo que você não enxerga. É obedecer mesmo sem não entender. É você perseverar mesmo não sentindo vontade. E é você declarar mesmo sem ver nada. É você olhar e falar assim: Deus, eu tenho convicção que o Senhor tem algo para fazer na minha vida. O mundo não precisa de pessoas que simplesmente somente mostram. O mundo precisa de pessoas de fé. O mundo precisa de pessoas de fé. Quantos creem? Feche seus olhos onde você está. E onde você está, fale com o Senhor, peça ao Senhor que Ele desenvolva a sua fé, para que você ajuste os teus olhos, para que você ajuste o seu coração, para que você volte a confiar plenamente naquilo que Ele te diz, para que você pare de colocar argumentos para Deus, para aquilo que Ele manda você fazer, mas para que você responda prontamente ao chamado dEle, para que você creia que Ele tem o melhor para você, para que você declare as verdades de Deus sobre a tua vida, sobre as pessoas ao seu redor, que você declare o reino de Deus. Jesus, nós queremos viver pela fé. Deus, mesmo com todos os problemas em nossas vidas, nos ajude a acreditar em Ti, mesmo a gente não enxergando nada. Jesus, eu quero pedir, nos ajude a obedecer, mesmo que o Senhor nos mande fazer alguma coisa que não faça sentido nenhum. Jesus, nos ajude a persistir, mesmo não tendo vontade, mesmo tendo vontade de desistir. E Jesus, nos ajude a declarar a Tua verdade, ao invés da realidade. Jesus, que a minha vida Te agrade. E nós queremos colocar, eu quero colocar as minhas vidas nas Tuas mãos, a minha vida nas Tuas mãos. Que o Senhor seja o centro de tudo, Pai. E que a nossa fé, que a minha fé seja desenvolvida dia após dia, mais e mais em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai.